Eu sou William Timura, eu sou autista e esse é o meu primeiro vídeo de reação aos comentários. Sempre peço para vocês comentarem nos vídeos, né? E então eu acho que seria uma coisa interessante de se fazer, porque realmente eu vejo aqui que tem alguns vídeos que a comunidade acaba colaborando muito. E bem, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não se esqueça de dar o like nesse vídeo também e, é claro, se inscrever no meu canal, porque dessa forma eu consigo entender qual tipo de conteúdo trazer aqui para vocês ou não. Bem, eu queria começar com esse comentário aqui do Opley Studio, acredito eu que é assim que se pronuncia. E espero que não seja o seu nome realmente, né? Imagino que você deve ter outro nome do que esse. Mas, enfim, eu realmente me senti prestigiado através desse comentário. Eu acho que foi uma maneira bem criativa, na verdade, de elogiar meu trabalho. Então, muito obrigado. Não somente para você, né, mas para diversas outras pessoas que têm comentado, deixado mensagens carinhosas aqui, afetuosas. E eu realmente me sinto bem prestigiado por vocês. Então, escolhi esse, né, elegi esse comentário para representar vários outros comentários também de manifestações carinhosas e eu aprecio bastante isso. Então, muito obrigado por todo o carinho que vocês têm manifestado por mim aqui nesse canal. Bem, os comentários a seguir, na verdade, são especialmente do vídeo Coisas que não se devem falar para autistas, porque acredito eu que é o vídeo que acabou recebendo mais colaboração de vocês e eu acho que tem bastante coisa produtiva aqui pra gente extrair dele ainda. A pior coisa de todas é ficar comparando eu, né, Asperger, com Atypical ou The Good Doctor, né, dizendo que eu não sou autista por não ser igual a eles. Definitivamente, na verdade, como eu disse já no meu vídeo de review, né, da análise autística sobre Atypical, a única coisa que eu tenho em comum com aqueles personagens é que eu tenho o mesmo transtorno. Quer dizer, é claro, na verdade eu não tenho em comum com o ator, né, supostamente com o personagem. E é claro, é um personagem de ficção, né, não necessariamente a maneira que ele se comporta na série vai ser realmente a maneira que um autista se comportaria na vida real, né. E é que realmente é um transtorno difícil de se entender, né? Como ele é um transtorno espectro, tem muita variabilidade de maneiras que se manifesta esse transtorno entre essas pessoas. Então é comum, sim, que outras pessoas que não se dedicam tanto tempo para estudar sobre autismo podem acabar confundindo e etc. Eu sei que é um pouco difícil, mas eu acho que cabe a nós autistas também ter um pouco de paciência nesse tipo de situação. Eu sei que é um pouco, realmente muito difícil, na verdade, às vezes, mas eu pelo menos tento me esforçar nesse sentido para tirar algum proveito e promover conscientização em situações assim. Eu sou uma pessoa com deficiência física e já ouvi uma coisa parecida, que é muito chato, que é, nossa, ela é tão bonita, uma pena que ela é assim. É realmente uma coisa assim, né, que as pessoas pensam, isso ao meu entender, uma grande infelicidade, né, que é um ideal de um ser humano, de todos os seres humanos têm que seguir um certo ideal, e se não está próximo desse ideal, necessariamente se trata de uma pessoa ou infeliz, ou até defeituosa de alguma forma, isso realmente não faz muito sentido. Mas infelizmente essa é uma tendência, ao meu entender, das outras pessoas que nunca sequer pararam para pensar, refletir sobre a própria existência, talvez. Então, infelizmente, é algo que a gente tem que lidar mesmo. Adorei o vídeo, sou irmã mais nova de um autista, mas sempre tive a função de cuidar deles, principalmente na escola. E tem uma frase que incomoda, né, a Tatiana Batista aqui, que é essa questão de usar, né, falar você é autista de uma maneira pejorativa, né? Isso é uma grande infelicidade mesmo, e na verdade, não somente porque, assim, adolescentes, enfim, tem uma fase do desenvolvimento que realmente, infelizmente, as pessoas podem acabar sendo um pouco mais maldosas e tal, né? Mas é claro, nada que não possa ser também, que não seja responsabilidade da escola também, né, de tentar, de fato, lidar com isso de uma maneira produtiva entre os seus alunos. Mas eu vejo que é uma grande infelicidade que hoje a gente tem adultos, e não somente adultos, mas figuras públicas, pessoas na Câmara, no Senado, outros palestrantes que ainda fazem o uso do termo autismo de uma forma totalmente errada. E isso sim deve ser punido. Eu, pelo menos, tenho um trabalho aqui no meu canal de sempre, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu faço questão de gravar um vídeo para punir esse tipo de comportamento, especialmente se trata de uma pessoa pública.
A Maria Viana disse que concorda e que também não gosta quando escuta coisas do tipo agora está na moda ser autista, estão ampliando demais o espectro, é uma epidemia ou etc. Bem, isso é consequência da conscientização do autismo e também, é claro, da evolução do modelo, né, de como a gente enxerga o transtorno do espectro do autismo. A Maria Viana diz que concorda e que também não gosta quando escuta coisas do tipo que agora é uma epidemia, né, ou se estão ampliando demais o espectro e está na moda ser autista. A gente ouve muito essas coisas mesmo. E bem, ao meu entender, na verdade, acaba sendo algo positivo, porque é consequência da conscientização do autismo, né? Hoje em dia se fala muito mais sobre autismo, o modelo, né, de como a gente compreende o autismo está muito mais sofisticado e permite sim a gente diagnosticar muito mais pessoas do que a gente não conseguia antes de 2013, por exemplo. E isso é algo bom. Você pode ter certeza que existem muitas pessoas com autismo hoje na sociedade que não foram diagnosticadas. E o fato agora dessas novas gerações, ou pessoas como eu, por exemplo, que nasceram na década de 1990, você pode ter certeza que é algo ótimo de se ter o diagnóstico dessas pessoas e que essas pessoas finalmente conseguem se compreender de uma forma um pouco mais sofisticada e procurar por intervenções psicológicas adequadas. Mas eu vejo que cabe a nós autistas daí tentar usar justamente desse tipo de situação para ter um pouco de paciência e conseguir promover conscientização também nessas situações, porque por mais que, né, machuque às vezes ou dê um cansaço, digamos assim, quando a gente ouve esse tipo de coisa, se a gente reage mal de volta, a gente só vai estar reforçando esse conceito distorcido dessa pessoa que muitas vezes não vai ajudar a comunidade, né? A Suelen Lamin disse que não gosta quando falam que ela deve ser bem leve, né, digamos assim. E sim, isso acontece também comigo, especialmente porque eu sou um autista hoje em dia que sim, tem boas estratégias de socialização. Eu me considero um autista plenamente desenvolvido, digamos assim. E aí quando as pessoas sabem, né, ficam sabendo que eu sou autista, elas querem de alguma forma amenizar, digamos assim, nessa condição, nesse sentido de falando assim, tá, mas tu é bem leve, né, tu é levíssimo então, né, quase não é autista. E bem, não é assim, né? Na verdade, a gente se incomoda justamente porque a gente sabe que como foi a nossa infância, como foi a nossa adolescência, que teve toda uma série de dificuldades, então quando alguém fala dessa forma, parece que até descredibiliza um pouco, digamos assim, a nossa própria história, e por isso incomoda. A Luana Mendes traz aqui algumas frases que são extremamente problemáticas de alguns parentes ou familiares que estão ao redor de algum caso com autismo, né? Que são frases do tipo assim, isso aí é só tirar a TV que ele melhora, né? Ou coisas do tipo, porque você não leva ele para passear, ou etc. Bem, gente, de fato pode sim ser que se a pessoa não tem acesso a contextos que favoreçam a socialização, de fato é de se esperar que possivelmente você vai ter uma maior dificuldade em promover esse tipo de habilidade em uma pessoa com autismo ou uma pessoa típica. Mas, de fato, muitas vezes a família que tem uma pessoa com autismo ou até o próprio autista recebe muitas opiniões distorcidas sem considerar que o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Não tem nada a ver com, por exemplo, deixar a TV ligada ou não, ou enfim, conselhos que são extremamente superficiais e que alguém de fora quer dar uma opinião sobre um transtorno que ele não faz a mínima ideia de como funciona. Então, se você é parente de alguém com autismo ou de alguma família que tem um filho com autismo, por favor, evite esse tipo de coisa. A Maya Meirelles trouxe aqui um comentário bem interessante, né, que já viu pais acharem ruim que ela não faz cara de pena, né, não fez cara de pena para um filho autista de uma certa família, né? E olha só como pode ser complicado, né? Porque ao mesmo tempo que eu vejo que, pelo menos ao meu entender, a maioria das famílias não gostam muito quando as pessoas fazem cara de pena, nessa situação que a Maya trouxe aqui, ela não fez cara de pena e aí a família achou ruim, nesse sentido de que isso é porque você não sabe como é difícil. Então é uma enorme complexidade, assim.
é muito difícil, muito delicado um contexto como esse, porque me parece que no contexto da família que a Mayan conheceu, né, era uma família que também não queria ser descredibilizada, digamos assim, no esforço que ela tem, né, e sobre o trabalho, digamos assim, né, o esforço que é necessário para adequadamente cuidar de uma pessoa com autismo. E aí, complementando, ela fala que respeita ao autista, conversa sobre o hiperfoco dele e pergunta, né, será que não é assim que deveria ser? Realmente, respeito é algo fundamental. Mas quando a gente fala sobre o hiperfoco, né, pelo menos o hiperfoco como descrito no DSM-5, ele é um hiperfoco que, infelizmente, acaba trazendo prejuízo para a vida da pessoa. Então, o hiperfoco, se administrado bem, com sustentabilidade, de uma forma que o autista também consegue respeitar o interesse das outras pessoas, não tem nenhum problema o hiperfoco. O problema do hiperfoco é que, às vezes, ele pode ser prejudicial para a própria pessoa, no sentido de privar ela de conseguir se relacionar com outras pessoas adequadamente, né, ou até mesmo não respeitar o espaço e o interesse de outras pessoas. Mas eu gostei muito desse comentário. Na verdade, tem vários comentários que eu gostei bastante, e eu espero que todos os outros vídeos tenham comentários tão produtivos quanto esse vídeo recebeu também. E para finalizar, a Daniela disse, né, um ótimo vídeo, muito obrigado, aliás, e detesta quando falam, mas todo mundo é um pouco autista. Realmente, quando a gente fala sobre autismo, a gente está falando sobre comportamento, né, como o diagnóstico é clínico hoje, é claro que existem exames genéticos, só que são extremamente caros, né, então é um pouco difícil, muitas vezes, de a olho nu, digamos assim, em alguns casos, distinguir quem é autista de quem não é autista. Então, quando a gente fala autismo, a gente está necessariamente falando de um transtorno, né? Então, não é somente diferenças, ou não é somente algo que é um detalhe, digamos assim, da pessoa, mas sim um conjunto de características, ou, na verdade, um conjunto de manifestações comportamentais que necessariamente estão associadas a necessidades de apoio, necessidade de adaptação e necessidades, sim, da gente conseguir ter um olhar diferente sobre isso, porque sim, é algo que prejudica a qualidade de vida da pessoa. Uma condição que realmente é séria e merece atenção. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de React, eu particularmente achei bem produtivo. Eu acho que as respostas também puderam acrescentar ainda mais nos comentários que vocês deixaram aqui. Se sintam à vontade de comentar também nesse vídeo. Deem um like se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Eu posso voltar aqui com mais vídeos desse tipo. E é claro, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.